Boa tarde. Hoje nós vamos ter um encontro de debates um pouquinho diferente, vai ser a continuidade de um debate anterior, porque foi um debate muito rico, que nos deixou com várias questões, além das questões que nós debatemos no último encontro sobre esse tema do letramento racial. A que será que se destina? Uma pergunta muito provocadora colocada pela Eneida no título. E a mediadora do dia de hoje vai ser Liv Sovic, que nos deu o grande prazer de aceitar o convite para desempenhar esse papel. E temos aqui o Júlio Tavares, Eneida Cunha. Bom, eles estão apresentados no nosso convite, Eneida Cunha da PUC, da Letras da PUC, Júlio Tavares da UF, os dois do Laboratório de Estudos Negros do PAC, e ela agora também é professora convidada da Letras do FRJ. Uma série de qualificações, a Liv também não precisaria apresentar, mas a Liv é professora da ECO-FRJ, da pós-graduação, da graduação, e ela também é uma dos eixos aqui da nossa equipe de pesquisadores há muito tempo. Então, Liv, vou passar a palavra para você comandar essa conversa de hoje. Muito obrigada. Eu acho que eu me intimido um pouco com a ideia de comandar Júlio e Eneida, mas vou fazer o meu melhor. Então, eu queria retomar um pouco alguns pontos da conversa passada que nós tivemos. Eu agradeço a presença de todos vocês e eu espero em Deus que todos vocês tenham estado aqui alguns dias atrás e que eu não precise repetir as coisas que foram ditas. Até porque eu fui ouvir a gravação e fiquei um pouco assustada, né? Com, digamos, a avalanche de questões, de referências, de bibliografias, etc., que eu joguei na tela, certo? Eu explico por que eu fiz isso. Eu estava muito preocupada, exatamente porque, quando a gente começa a discutir a questão de eu se manifestar acerca de letramento racial, começa a ser bombardeado sobre o que é isso, do que se trata, o que é, por quê. E aí eu resolvi fazer uma coisa bem formal mesmo, né? Dura, uma genealogia do conceito, de onde vem, o que é que significou para cada um, qual é a perspectiva, né? E isso, evidentemente, foi feito de uma maneira muito condensada e muito rápida, porque eu tinha 30 minutos para falar. Terminei falando menos das coisas que eu queria falar mais. Talvez eu faça aqui isso mais hoje. Eu queria começar só com uma pergunta, que é uma provocação bem ao estilo, que a Elô fez no início. Queria saber se é aplicável, como é aplicável o letramento racial. Eu posso completar essa pergunta? Deve. Pois é, eu tenho visto muita aplicação, provavelmente até meio precipitada, das escolas, todas elas estão com letramento racial, letramento. A gente está ouvindo isso muito. E, então, eu acho que a proposta de vocês é mais sofisticada do que apenas a aplicação de um letramento racial, ver as coisas dos livros, ver palavras que não podem ser ditas. Quer dizer, eu acho que não é bem o que está se fazendo no ensino básico. Tem uma opção de especialistas lá. Mas não é isso. Eu queria saber com esse conceito sofisticado que vocês apresentaram, mais sólido, como vocês pensam que vai funcionar praticamente, sem ser dessa forma que as escolas estão usando. Que é muito simples, né? Muito simplificado. Em determinado momento, na fala inicial, eu disse que a gente podia... Eu queria delinear assim, dois caminhos, duas vertentes, duas perspectivas, duas compreensões, duas noções, sei lá, de letramento racial. Uma que entendia como um processo individual de educação racial, certo? Um processo de treinamento, de autotreinamento, certo? Digamos, de um despertar, de um conscientizar-se, de um habilitar-se para lidar num contexto multirracial, para lidar com o racismo, né? Ou seja, como uma proposta mesmo. Eu me lembro
que quando saiu o livro da D'Angelo aqui no Brasil, eu estava conversando com a Beatriz Rezende, não sei se a Beata aqui, não sei se ela não está aparecendo agora. Eu estava conversando com a Beatriz e nós vimos que havia naquele livro da D'Angelo, né? Não estávamos diminuindo, o livro é extraordinário, mas havia uma estrutura muito próxima à autoajuda, um faça você mesmo, certo? Então, assim, aquele letramento racial, tal como descrito, que é um pouco o modelo de funcionamento norte-americano de como você fazer o seu próprio letramento racial, certo? Então, isso é uma questão individual de consciência, e aí tem uma diversidade, a Grada Quilomba entra com uma coisa complicadíssima da culpa. Essa é uma dimensão. Essa dimensão de letramento racial, eu procuro entender, porque já que eu estou trabalhando com isso, é minha responsabilidade, mas não é, digamos, a dimensão do letramento racial que me mobiliza. Pois é. Né? A dimensão que me mobiliza, certo? Está conectada à compreensão de como se estrutura, se constitui, como opera, né? Como dissemina, como reproduz o racismo no Brasil. Então, a minha preocupação, a minha operação, isso eu falei no final, né? Eu achei muito interessante que quando eu comecei a trabalhar com letramento racial, de repente eu comecei a me lembrar com muita assiduidade, né, da minha tese de doutorado que eu fiz no final dos anos 80, terminei no início dos 90. Né? Então, eu tinha uma tese, realmente eu tinha uma tese. Né? A tese no sentido, eu tinha uma ideia, não é a qualidade, eu tinha uma ideia para demonstrar. Né? Eu tinha a ideia de provar de que o que constitui a nacionalidade, o que cimenta o Brasil, o que constitui a brasilidade é a violência. Né? A força, o afeto que constitui todas as narrativas da brasilidade consagradas é a violência. E procurei demonstrar isso do século XVI ao século XX, pegando exemplos isolados. Né? Quando eu comecei a procurar, mas nessa perspectiva, e era uma violência antinegra, isso está claro na tese. Mas a tese não era, Elô, uma exploração, digamos, tematizada, elaborada do racismo. Então, o que acontece comigo hoje é o retorno à reflexão para compreender que o que constitui, o afeto que constitui, né, o discurso da nacionalidade, a nacionalidade hegemônica, continua sendo a violência, e é a violência racial, é a exclusão racial. Então, toda a nossa, digamos, todas as nossas narrativas de constituição, que são as narrativas que fazem, digamos, as inscrições da racialidade no pensamento social e na arte, no sentido hegemônico, institucionalizado, escolarizado, disseminado, todas elas, de alguma maneira, estão implicadas na constituição da inferioridade racial do outro. Essa é a questão para mim, é central. Né? Tanto que, para mim, há uma semana atrás, eu fiz um trabalho num evento que eu estava aqui fora do Brasil e me pediram para falar sobre o século XIX e o racismo. E eu falei sobre Debré. Eu peguei o conjunto da imagem de Debré e mostrei como aquele conjunto de imagem constituiu o Brasil, no sentido da toda a memória escravista brasileira que circula na sociedade brasileira, circula no livro didático, circula na escola de samba, circula no rótulo da cachaça, circula na novela de televisão. Continuam sendo aquelas imagens que, de alguma maneira, não são distantes de Gilberto Freire. Essa é a minha questão. A visão que Debré constitui também é uma visão pacificada, fascinante, sedutora, né, do corpo trabalhador do outro. Né? E esse outro reduzido simplesmente a uma função social. Então, são questões como essa que me interessam. Então, para mim, o letramento racial é aplicável. Eu não sei se diria aplicável, mas o letramento racial pode ser uma força revisionista dessa tradição. Ah, bom. Né? É isso que, para mim, letramento racial, eu escrevi isso em algum lugar. É uma energia revisionária. A expressão é de Oswaldo, eu sei que não é minha, mas é uma energia revisionária.
certo? Ou seja, é uma energia de ressignificação de toda uma tradição de nexo entre uma supremacia branca violenta, né? E uma maioria absolutamente, digamos, delineada e paralisada e congelada numa moldura que é do século XIX. Então, isso são coisas, por exemplo, estudos que eu já andei trabalhando. Eu andei fazendo um levantamento dos poemas. Todos os modernistas escreveram poemas negros. Todos os poemas negros modernistas são sobre escravismo, com raríssimas e honrosas exceções. Certo? Então, essa reiteração, essa construção desse imaginário brasileiro, né, da subalternidade, da inferioridade do outro, para mim, digamos, o elemento que o letramento racial precisa problematizar. É nesse sentido que eu pensaria no letramento racial. Existem várias dimensões, Elô, que está acontecendo muito nas escolas também, porque tem uma outra coisa que é importante, né, que nós, às vezes, não nos tocamos, nós que estamos na universidade, nós intelectuais de classe média alta branca, que para a professora da escola, o letramento racial da criança compreender, digamos, minimamente uma estratégia de proteção em relação ao racismo é letramento racial. E é isso que muitas vezes é feito, e é importante que seja feito. Então, o letramento racial, eu diria que existem muitos letramentos raciais. Né? Senão, porque na minha cabeça, letramento é uma metodologia. Porque letramento parece uma coisa pedagógica. Mas a palavra leva a pedagogia. Mas o letramento é uma estratégia, é uma prática, né? É uma prática pedagógica, certo? Agora, o letramento também é mais do que isso. Se a gente pensar um pouco, se a gente pensar, por exemplo, que toda a noção, desde o século XVIII, XIX, toda a noção de cultura, de alta cultura, de civilidade, de educação, também aquilo foi um letramento, certo? Que o Proler foi um letramento, Flupe também é um letramento. Ou seja, que é um compartilhamento de um conjunto de discursos que, de alguma maneira, formam uma comunidade de valores e de experiências. O letramento também é isso. Então, pensar o letramento é indissociável da questão cultural. Outro dado interessante que, quando eu comecei a me interessar por letramento, foi quando eu me dei conta, né, que a origem dos estudos culturais, eu queria que Liv falasse sobre isso, porque está na origem dos estudos culturais britânicos um debate sobre letramento. Sim. Né? Isso é um dado bastante interessante, porque foi um debate dos anos 80 na Inglaterra, 70, 80, certo? O Hall deixa isso muito claro, quer dizer, a ideia, o investimento, o interesse pelas culturas, pelas formas populares, pelas formas minoritárias, pela cultura popular, pela música, o resgate da cultura massiva contra, digamos, o Great Divide, né? Contra a crítica feroz a essa cultura baixa, né? Era uma questão de letramento que estava em pauta ali também. Então, assim, a ideia de letramento é uma ideia ampla, é uma ideia de... Na verdade, letramento é o compartilhamento de um conjunto de significações, né? De um modo geral, significações organizadas em textos, significações, valores, diretrizes. É um mundo que se constitui com palavras e que é compartilhado, é distribuído, certo? É nessa perspectiva que eu gostaria de pensar e conversar mais com vocês. Júlio, a Liv vai falar, mas depois talvez você pudesse fazer aquele comentário que você tinha feito antes sobre a questão da multiplicidade de experiências que estão implícitas, né, podem ser incluídas nessa ideia do letramento racial. Exatamente. Não ter uma metodologia, mas uma pluralidade. Exato. Eu acho que as percepções sobre o letramento são oriundas das experiências que se tem na vida, nesse embate racial, na própria construção do entendimento das hierarquias sociais e raciais. Tudo isso vai fazer parte
do modo pelo qual vamos nos engajar nessa ideia de letramento. Por exemplo, vou falar do meu lugar, vou me enunciar, então. Para mim, a ideia de letramento começa dentro de casa. Você tem uma filha negra e vai colocá-la numa escola predominantemente branca, onde o ensino é completamente deturpado. Em casa, eu tenho que competir com a escola, mostrando todos esses aspectos desviantes, mostrando todos os processos que ela vai classificar de maneira genérica como bullying, que eu já vou mostrar como forma de discriminação racial. Eu estou letrando a minha filha nesse tipo de embate político cotidiano. Certamente, quem tem filho branco não vai viver essa experiência doméstica do letramento. Como é que você vai lidar, por exemplo, eu distribuir docinhos com a minha filha? Exemplos ordinários, corriqueiros. Mas eu acho que os brancos têm que ter também esse letramento para dar o docinho. Não, tem que ter, mas não vivem forçosamente não vivem, mas tem que viver. Impulsionados por essa necessidade. Né? Então, você é impulsionado a ter a dianteira, a ser proativo no processo. Vou distribuir doces, como faço anualmente. Dia de Cosme e Damião. Perdi o Cosme e Damião, vamos fazer de dia 12 a distribuição. Minha filha montou comigo os doces, vamos distribuir. Saímos pela rua de carro distribuindo os doces. E minha filha notou uma coisa incrível, quando parávamos junto a casais com criança, no dia da criança, para distribuir o doce, invariavelmente eu fiquei orgulhosíssimo da percepção da minha filha. Os brancos não aceitavam. As pessoas pretas, mais humildes, aceitavam receber o doce. E ela me pergunta, engraçado, pai, as pessoas brancas não gostam de doce? Elas não gostam de receber doce porque não percebem a tradição de doar e receber doce, que vem de uma tradição africana. Eu tive que letrar minha filha nessa relação com os ibês, etc. E isso é interessante, quer dizer, é um olhar absolutamente sutil que vai passar desapercebido. E atravessamos vários bairros aqui da Zona Sul, Botafogo, Flamengo, Glória, parando com o carro onde tinham aglomerados de pais e crianças. Invariavelmente, as crianças negras, os pais não brancos, se manifestavam de maneira positiva a receber os doces. E os brancos não, se afastavam, até amedrontados. Até eu tive que fazer uma zoada com um deles, que olhou para mim de maneira muito assim, reprovadora, e eu falei, não precisa ficar com medo não, meu amigo, ninguém vai lhe assaltar aqui não, só estamos perguntando se você aceita que a sua filha receba os doces. Quem estava distribuindo os docinhos era minha filha no banco de trás, ela estava com a bolsa de doce, e ele fez a maior grosseria com ela, e eu tive que dar uma lição nele, né? Ele ficou sem graça, não esperava uma reação minha. Bom, isso é um tipo de situação ordinária que exige um letramento. Ela percebeu. Isso é fantástico. É um tipo de experiência que nos coloca diante de um quadro relacional onde a questão racial está instalada. Aí você tem que responder. Uma outra coisa nessa minha experiência, em 2014, Live participou comigo, lá em Macaé, de um curso sobre... na verdade, era o primeiro grande curso sobre, entre aspas, letramento racial. Sim, porque era um curso de 700 horas sobre história e cultura de África e sua diáspora, para professores do ensino municipal. E a primeira... Desculpa, eu tenho que ir. A primeira crítica que eu recebi pelos colegas da universidade foi um curso feito numa relação da UF com a prefeitura municipal, prefeitura, claro, só pode ser municipal, prefeitura de Macaé, né, com as escolas municipais de Macaé. E a crítica que eu recebi é por que um curso de extensão com 720 horas para professores? Bastavam 360 horas. Eu falei, não, professores precisam ser letrados, precisam ser escolarizados na questão racial. 360 horas é insuficiente para se falar de história e cultura de África e suas diásporas.
E foi um curso gigante, que no fundo ele teve 1.200 horas, considerando inclusive a monografia final. Acho que aqui foi só a Lívia que participou desse projeto, lá em Macaé, não é isso, Lívia? Tinham vários módulos, eram 10 módulos, que ia desde diplomacia, comunicação, performance, cultura, história, etc. Bom, essa é uma experiência, em 2014, que vingou da lista desses professores municipais, que nunca tinham atentado para a questão racial. Esses professores se letraram, se escolarizaram nessa discussão, e muitos deles, pelo menos 3 deles, fizeram seu doutorado e hoje são professores doutores, inclusive do ensino municipal, em Rio das Ostras e Macaé, e ganharam um tipo de impulso intelectual que não teve volta, inclusive evangélicos. Tem uma população evangélica muito grande em Macaé. Então, inclusive evangélicos, esses professores ganharam esse tipo de conhecimento, né? de horizonte intelectual novo para eles, onde todas as questões, em cada um dos 10 módulos, eram abordadas sobre questão racial. Então, eu estou dando um segundo exemplo, né? O exemplo mais pedagógico, um exemplo educacional aí, que passa pelo âmbito acadêmico. Foi daí que na nossa reunião passada, eu enunciei a ideia de que letramento merece ser expandido, tem que ter uma concepção expandida, para além propriamente da sala de aula. Ele atravessa uma série de outras experiências. No campo das artes, por exemplo, da dança, no teatro, você pode ter uma série de trabalhos que são, inclusive, os mais difíceis de serem feitos. E são trabalhos importantes onde você deve colocar a questão racial de forma elucidativa, porque no campo das artes, eu acho que a última fronteira do debate racial é no campo das artes, é a última fronteira, é a mais difícil de ser aprofundada e expandida de maneira mais consensual, negociada de maneira mais consensual. Então, eu também acompanhei esse processo de letramento no Ministério das Relações Exteriores. Quando você teve o projeto de cotas, em 2010, no Ministério das Relações Exteriores, eu fui convidado para fazer uma série de palestras para, de certa maneira, advogar a relevância da presença negra no Itamaraty, né? Então, esse é um trabalho de letramento, onde, de uma outra maneira, eu tive que inserir a discussão racial para pessoas letradas, num alto nível, versadas nas relações internacionais, e mostrar a elas que elas o tempo todo estavam lidando com isso e não percebiam. E o exemplo que eu dei foi o da capoeira, e foi para eles assim uma espécie de abrir os olhos, porque em todos os lugares em que diplomatas chegam no mundo das relações internacionais, eles encontram a capoeira, mas nunca associaram a capoeira a uma grande conquista e uma grande demonstração da resistência étnico-racial negra brasileira, e, além do mais, nunca associaram como o grande elemento de divulgação, não só da cultura, mas, sobretudo, do idioma brasileiro. Vou falar aqui, idioma brasileiro, da língua brasileira. E se convenceram disso, porque começaram a perceber que, seja na Rússia, na China, Trinidad e Tobago, África, aonde chegavam, eles encontravam capoeiristas, participavam como representantes do Itamaraty, por vezes, de eventos do Brasil, onde chegavam os capoeiristas, tinha sempre algum brasileiro lá ensinando, os locais, e ficaram perplexos em perceber que todas as músicas eram cantadas sempre em português. Daí eles abriram os olhos. Cara, a capoeira funciona quase que como a nossa Maison de France, né? A casa de Thomas Jefferson brasileira, para difundir o idioma. Nós não temos uma estrutura de divulgação do idioma mais forte que a capoeira, no âmbito público, nos diversos países que chegam. Então, esse é um outro exemplo de letramento racial. Então, na verdade, esse letramento ele precisa ser pensado de maneira expandida. Claro, estamos na universidade, a tendência é a gente pensar ele de maneira restrita, mas ele é muito mais amplo, porque ele, na verdade, é um processo de conscientização da necessária desblindagem cognitiva
da necessária desnaturalização da presença negra como acessória, como um elemento alegórico na cultura brasileira. Esse é o papel do letramento, maior quando pensado de maneira expandida. Ele é o desnaturalizante, ele é o fator que promove o diferendo nesse processo de construção da cultura nacional. Ele tanto para dentro como para fora, ele não é só para dentro. Vai desde o âmbito familiar, no meu caso, como para fora também das fronteiras nacionais. Então, o nosso trabalho, ao pensar, e aí eu estendo coletivamente uma responsabilidade, que eu gostaria de negociar com todo mundo aqui. O nosso trabalho é, talvez, produzir os alicerces para esse pensamento mais sólido e expandido do letramento como uma espécie de motor, como uma espécie, talvez, de campo de reflexão mais abrangente de estudos de desnaturalização. A mídia tem sido responsável profundamente por uma pedagogia naturalizante. Aí o problema meu, desculpa, eu vou falar, naturalizante há 8 anos do fascismo no Brasil. A mídia contribui para a naturalização do fascismo. Ela não tem críticas como o New York Times teve várias vezes colocando em primeira página as manchetes, né, que são tipicamente racistas, homofóbicas de quem dirige esse país, né? Ou mesmo The Guardian, mais recentemente. A mídia brasileira não faz isso, não faz, a não ser a mídia alternativa. Essa necessária desnaturalização, ela atravessa inevitavelmente um processo de letramento racial. Não tem como desnaturalizar os processos de subalternidade e de reprodução das hegemonias e privilégios brancos sem tocar a questão racial. Então, esse digamos, um elemento fundamental de uma ideia que atravessa todas as áreas, a área de medicina, por exemplo. Agora, em novembro, estarei lá no MEC, no Ministério da Saúde, né? Onde eu chamei, inclusive, o nosso querido Osmundo para participar desse debate, com vários médicos para discutir o apartheid brasileiro, o processo de naturalização do racismo entre médicos do Ministério da Saúde, dentro de todo esse regime autocrático que nós estamos vivendo. Então, existe uma mobilização, ainda que tênue, mas muito intensa, que nos favorece para expandir essa discussão. Então, ela passa por um processo doméstico, sim, familiar. Aí, reitero o que lá atrás a Heloísa disse, o branco tem que saber disso, sim, nos seus processos familiares, não somente nós, mas temos que ter uma educação familiar antirracista, não só uma educação escolar antirracista, uma educação familiar antirracista, uma educação acadêmica, uma educação institucional, uma educação que atravesse todos os elementos que compõem o sistema social brasileiro, inclusive o capital, né, para economistas. Essa, para mim, é outra grande fronteira. Não só a arte, mas a economia. A economia, ela tem uma base forte de reprodução da desigualdade que se assenta na reprodução dos privilégios racistas. Como é que você passa isso para a economia? Já começa uma discussão sobre a relação entre capital e racismo, uma discussão que está se dando aqui na UF, entre historiadores da economia e economistas, né? E tem uma revista Rosa, que eu recomendo a todos, um jornal chamado Rosa, que tem focado fortemente nessa discussão, trazer de novo, como nos anos 70 era, a discussão para se pensar a relação entre raça e classe. Não é só a questão cultural, a gente tem que trazer de volta a discussão de classe e associar a questão racial. Bom, então, só para complementar um pouco o que eu falei da vez passada e expandir aqui e mostrar que não há uma concorrência entre duas abordagens, entre a que eu coloco e da Eneida, há uma complementariedade, né? Definitivamente, eu vejo assim. Mas elas
precisam ser entendidas, de fato, nas suas distinções, para que possamos juntar essas questões e trabalhar operativamente dentro de um projeto forte aqui no PAC. Eu acho que é extremamente proveitoso a gente pensar esse âmbito doméstico, sim, familiar, e o âmbito sistêmico, essa relação molar e molecular, né? Elas devem caminhar juntas, efetivamente, na questão do letramento racial. E outra coisa, cuidado que letramento racial vai virar também daqui a pouco um jargão, como virou lugar de fala. Né? Está virando. Mas é inevitável, é inevitável. Você sabe como é que eu chamava isso no meu tempo? Conscientização, é engraçado. Mas é claro, Exatamente. É claro, é uma conscientização, Elô. Eu sei, mas é que as palavras vão mudando e isso tem porquê. Tem um porquê as palavras mudarem. Tem. Sabe? Tem. O Hall diz uma coisa maravilhosa sobre isso, sobre essa coisa. Porque, repare, o racismo estrutural já se tornou um signo vazio, né? O racismo estrutural. Mas é inevitável, né? O Hall tem um convite muito interessante, quer dizer, não adianta que será sempre apropriado e esvaziado. O que é que cabe, o que é que nos cabe, diz ele? Ser cada vez mais inventivos, novas formas, novas formulações, porque a tendência é essa mesmo. Há uma tendência de rotinização, há uma tendência de desgaste. Inclusive, aí eu acho que num assunto como esse, que é um assunto que, embora isso é um jogo, aí já é um domínio mais complexo da subjetividade, entre aspas, brasileira, que é um assunto ao qual todos têm aversão e do qual ninguém pode se separar. Então, isso lidar com isso é complicado, eu acho, entendeu? Agora, a proposta de Júlio, eu só repensaria um pouco, porque eu não creio assim que a arte chega por último. Eu acho que em muitos momentos a arte chega primeiro. Né? Eu não falei que ela chega por último. Eu não bota palavra na minha boca. A última fronteira. A última fronteira. É diferente. Última fronteira não quer dizer que seja desejo que ela chegue por último. O que eu quero dizer que os entraves que existem no próprio âmbito da discussão da estética são tão fortes que é muito mais difícil chegar lá. A presença no campo da arte institucional de negros para levar essa discussão, ela é muito menor, por exemplo, hoje do que na universidade. Impressionante, mas é. Você tinha quem é o grande artista negro que podia, o falecido, né, lá de São Paulo, que estava levando isso de uma maneira intensa, a discussão racial. Olha, e isso qual é o grande artista negro em que âmbito? Porque, por exemplo, eu acredito que há uma juventude negra periférica, metropolitana hoje, que faz um letramento racial de ponta. De ponta, mais do que qualquer um de nós. Entendeu? Então, quando a gente pensa em arte, se descolar um pouco do sistema instituído da arte, certo? Então, o que eu queria falar algumas coisas. Uma é que, na vez passada, a fala da Eneida me ajudou muito, porque eu, na verdade, não conseguia me entusiasmar com o letramento racial por ver nele um processo muito individual, muito de autotreinamento. Eu acho que isso tem perna curta, tem pouca gente disposta a isso, né? Então, eu pensei assim, que é um processo de epifania individual, às vezes, do jeito que você fala, e que isso não me interessava muito. Agora, sobre Stuart Hall, eu até, durante esse período, eu repesquei alguns documentos que eu queria mostrar para vocês. Enquanto estava fora, eu revisei a tradução da autobiografia de Stuart Hall, a autobiografia muito halliana, no sentido de entender que a sua vida é condicionada por circunstâncias históricas, e que essas circunstâncias históricas têm tanta importância para contar
do que qualquer acontecimento, né? O trajeto. Então, é uma espécie de texto sobre o trajeto, a trajetória e o trajeto que ele fez entre Jamaica e o momento em que ele estava falando, que é uma transcrição de fala, junto com redações. Mas, enfim, ele tem uma parte, talvez a frase mais difícil de traduzir, foi uma frase em que ele defende o seu interesse por Henry James. Mas antes disso, eu queria dizer que, em algum momento, que eu não me lembro aonde, ele fala de como os estudos culturais acabaram sendo uma elaboração de um processo muito parecida com o que ele fazia como jamaicano na Grã-Bretanha. E aí eu passo para a frase que ele tem, que ele escreveu sobre Henry James. Eu duvido, ele entendeu que ele se interessou por Henry James, por essa coisa intermediária, né? Esse comparativismo cultural. Eu duvido que Henry James poderia encontrar Jamaica no mapa, but he certainly knew the unscripted é, entre aspas, nature of England. But he certainly knew the unscripted nature of England. Eu não tinha ideia do que se tratava aí, né? Então, eu perguntei para Bill Schwartz, que foi quem entrevistou o Hall e que escreveu junto o livro, e aí ele me explicou que é o alto grau de subentendidos compartilhados na cultura britânica que une os britânicos, que faz com que tenha consensos silenciosos ou de pouco gesto, né? Então, eu traduzi assim: duvido que Henry James conseguiria encontrar a Jamaica no mapa, mas certamente ele conhecia o caráter não roteirizado da Inglaterra. Tive que passar para o literal, né? Mas, ao mesmo tempo, o que me parece que o Hall estava dizendo ele está falando de uma descolagem entre a forma em que nós falamos e um descolamento entre o que aparentemente está acontecendo e o que realmente está afetando as pessoas. E aí, então, me parece que isso leva a uma dúvida que eu tinha depois de ouvir Eneida e Júlio na vez passada, que é um pouco na direção que Elo tomou também, que é o letramento racial para brancos, né? É uma espécie de conscientização, sim, mas é uma coisa que deve ter acontecido de uma maneira ou de outra por muito tempo. Agora estamos usando essa metáfora do letramento. Mas esse letramento, que outras metáforas foram usadas? A Elo, então, menciona a conscientização. Mas o letramento nos chama para essa ideia de aprendizado de um conjunto de signos. Mas também nesse vão entre a experiência e o que é dito, o que é acionado como signos ou significação, eu acho que tem uma dinâmica, um impulso, um afeto que ao meu ver, resumido numa frase de Angela Davis, que é o título de um livro dela, que é A Liberdade é uma Luta Constante. E essa luta constante, essa dificuldade que é o engajamento para entender e para, de alguma maneira, se inserir numa luta por justiça, essa sensação colateral de que aí mora uma certa liberdade, eu acho que isso é que o
o letramento ou a leitura também faz para quem lê, né? Também traz essa possibilidade de maior liberdade. Eu acho que é por isso que as pessoas leem, em parte, né? Então, eu fico mesmo tentando achar alguma maneira de destravar essa distância que existe entre o âmbito familiar e o sistêmico, né? Como é que a gente entende esses processos que podem ser chamados de conscientização ou de letramento, que de alguma maneira nos libertam de certas travas, certas cegueiras ou certas dificuldades de compreensão ou certas vontades de não compreender, de todo esse processo que tem a ver, então, com nosso engajamento e nosso engajamento e nosso enredamento nas hierarquias de poder. Então, eu sei que eu tomei, assim, fui meio sinuosa na minha fala, não sei se eu posso parar aí, mas esse vão, me parece que o Hall estava mencionando, e que seus trabalhos, por exemplo, o trabalho que tornou ele mais famoso, é o grande pulo dele em 79, na Inglaterra, em 79, quando fica claro que ele previa a ascensão de Thatcher por causa do ressentimento branco, né? Mas que tem um enorme trabalho que vai entre o ressentimento branco dos imigrantes e a ascensão de Thatcher. Muitas mediações estão aí. E o livro dele, Policing the Crisis, com os pós-graduandos dele, elaboram essas mediações. Quais são as mediações que a gente pode imaginar, ou quais são as maneiras em que o letramento racial, eu estou pensando, claro, como branca, né? Como essas mediações são, como elas existem, como é que elas são, de alguma maneira, processos libertários. Eu acho que isso é algo que precisamos valorizar para superar pelo menos eu, né, tenho que superar isso para não desistir desde já, pensando, mas é tão pequena a minoria que topa, assim, esse processo de autorreconhecimento na figura do opressor, né? Como é que a gente pensa esses processos como a conscientização, como também a leitura, como processos de luta pela liberdade. É isso. Posso falar uma coisa rápida? Eu fico implicando um pouco com essa palavra conscientização, talvez porque ela tenha sido muito... O sentido dela tenha sido muito específico nos anos 60, 70, que é alguma coisa que alguém conscientiza um outro alguém, né? É uma pedagogia que vem de um outro lugar e que não passa pela escuta desse outro que a gente quer conscientizar, não é? Então, é alguma coisa de fora para dentro. Então, eu acho que pode ser até uma outra palavra, mas acho que ela está imersa em sentidos um pouquinho diferentes do que a gente está pensando aqui. Não é um processo de libertação. Ela se colocava como um processo de libertação, mas era uma libertação nos termos de um outro, que não era, na verdade, aquele que precisava, que eu gostaria de se libertar. Era uma fala alheia. Isso. Eu pensei que em Freire a conscientização era a conquista não, em Freire sim, mas eu estou falando do uso político da palavra conscientização. Nos anos 60, você conscientizava outra pessoa. Você conscientizava outra pessoa. Então, tem uma tradição da política de esquerda, inclusive, no Brasil, naquela época, que era isso, você levava para o outro o conhecimento, o saber, o olhar lúcido. Eu estava pensando mais na noção freiriana, que eu acho que tem muito a ver aí com freiriana é completamente diferente. Aí é uma consciência que é produzida com
opor, né, na verdade. Aí também entra a experiência negra nesse processo. Anos 50, vamos falar, o movimento pan-africano, ele é movido por duas forças, né, que constituem o que eles chamam de consciência racial, né, que seria as lutas de libertação anticoloniais e o movimento da negritude. Então, eles funcionavam de maneira cooperatória. Tinha uma coisa ali freiriana muito forte também, digamos que o Freire é um pouco Sim. a expressão da época, né? É uma época de trabalho conjunto para uma luta anti-hegemônica, né? Então, o movimento pan-africano é fundamental entender o que foi o pan-africanismo para entender a luta antirracial, né? E o próprio recrudescimento do outro lado. É engraçado, né? O apartheid começa na África do Sul em 1948, legalmente, exatamente quando o movimento da negritude começa a crescer, quando o movimento pan-africano começa a crescer. Então, quanto mais assertivo são os movimentos de dominação fascista, né? de dominação autocrática também, se tornam assertivos os movimentos anti-autocráticos. Então, é interessante ver que a ideia de consciência racial, que, na verdade, era espalhada pela esquerda. O movimento pan-africano tinha uma relação muito forte com todo o movimento marxista, tinha uma relação muito forte com as lutas anticoloniais, tinha uma relação muito forte com a União Soviética, com a sua expansão. Então, né, é interessante perceber que, dependendo para onde o discurso ele é encaminhado, ele vai surtir efeitos distintos. A ideia anterior, inclusive, no Brasil, entra o Voz da Raça. A Voz da Raça é um jornal muito forte, produzido pela Frente Negra Brasileira. E esse jornal, o nome já diz, a Voz da Raça. Ele tinha um papel fundamental na construção de uma identidade e de uma consciência racial, colocada de maneira muito assertiva, de maneira muito incisiva. Então, ele tinha um papel, vamos chamar aqui de hoje, de letramento, para dentro da comunidade. A preocupação dele é muito mais dar essa consciência desse lugar de opressão racial para a população negra. A Virgínia Bicudo, e aí vai uma conversa com a Eneida, que ao final da entrevista passada, embora não estivesse presente, ela manifestou indignada a minha ausência de citar a Virgínia Bicudo, que eu falei de Guerreiro Ramos. Acho Guerreiro Ramos, sim, eu frisei Guerreiro Ramos como o pioneiro vamos falar do que chamamos de letramento racial, porque ele fez uma intervenção efetiva. Ele estava no processo da luta cotidiana, ele era o homem do Abdias do Nascimento, responsável pelo trabalho, entre aspas, clínico de conscientização racial a todos aqueles que quisessem entrar no projeto do Teatro Experimental do Negro. Embora fossem contemporâneos, Virgínia Bicudo e Guerreiro Ramos fizeram trabalhos distintos. Ela estava preocupada em letrar a comunidade acadêmica, se separar de Donald Pearson, que não acreditava na questão racial. Cuidado. Que não acreditava. Não pode fazer isso. Não pode falar nesse tom. Peraí. Deixa eu concluir, pelo menos. Né? Ela acreditava que o trabalho acadêmico seria fundamental de revelação de percepções raciais existentes na população negra, coisa que o Pearson amenizava por uma deformação sociológica americana que não acreditava no conflito racial no Brasil. Então, ela foi fundamental para criar um caminho diferenciado daquele que brasilianistas americanos e Gilberto Freire apertavam, que era uma espécie de amortecimento, um colchão de amortecimento pelo afeto do racismo no Brasil. O Guerreiro Ramos está fazendo, e ela, nesse sentido, só para complementar, ela fez um trabalho interessante, que ela fez, entrevistou militantes do Voz da Raça, da Frente Negra Brasileira, e revelou nessa entrevista, de maneira efetiva, esse sentimento, essa percepção racial, que não era visualizada pelos brasilianistas americanos que estudavam a questão racial no Brasil. Então, ela teve um papel relevante aí em demonstrar que existia, sim, uma percepção racial no Brasil muito forte, né?
O Guerreiro Ramos ele está fazendo um trabalho junto à população que não é acadêmica. Ele está fazendo um trabalho junto à população que naquele momento, se junta ao projeto do teatro experimental e precisa ganhar, digamos, uma arquitetura realista de como o racismo se colocava no Brasil. Então, ele é responsável pelo trabalho dos laboratórios, que vão, de certa maneira, promover aquela experiência com o racismo entre esses jovens artistas negros que vão marcar, né, pela primeira vez essa entrada do corpo negro no espaço clássico do teatro, né? São duas formas distintas. Eu enfatizei o Guerreiro Ramos como pioneiro nessa perspectiva que eu colocava da intervenção, do letramento racial como uma intervenção pública, né? Intervenção pública. Que eu acho que o letramento racial tem essa dimensão de produzir intelectuais públicos que operam nesse campo da quebra da dissimulação, do entendimento da questão racial, né? E ele, nesse sentido, opera no espaço público, né? E é atingido por isso de maneira muito, muito vigorosa. Ele é tão público nessa questão que é o primeiro intelectual a ser banido no Brasil, em 1964, né? Foi Guerreiro Ramos. Então, eles também poucos sabem, né? Ele foi obrigado a sair do Brasil e foi o primeiro da lista que abandona o Brasil para os Estados Unidos depois do golpe de 64. Então, a consciência racial é isso também. Ele fazia um trabalho de conscientização racial nos laboratórios que ele era responsável dentro do Teatro Experimental do Negro. A gente vê o Guerreiro Ramos muito como um sociólogo e tal, que tem alguns trabalhos que eu, inclusive, não gosto, da ideia dele de nacionalismo, né? Tem algumas coisas muito confusas, me parece. Mas, por outro lado, ele tem um trabalho militante. Ele é um intelectual que tem uma dupla intercepção. Ele opera tanto dentro da Fundação Getúlio Vargas, como um intelectual produzindo uma nova sociologia das organizações, e opera num laboratório de conscientização racial entre jovens negros que querem fazer teatro, junto ao Abdias do Nascimento. Isso é novo na época, né? Talvez não tinha outro intelectual que tivesse esse duplo vínculo, né? Essa dupla consciência, como diria o Du Bois, como teve o Guerreiro Ramos. A tua pergunta é: quais as maneiras pelas quais os letramentos raciais são processos libertários? Eu acho que a Elô, quando ela estava lá no começo, ela estava dizendo o que são esses processos quais podem ser os processos de letramento raciais, como fazer essas experiências, né? Que experiências são essas? Eu ia falar um pouquinho isso, mas você me colocou melhor. Quando eu falei a palavra conscientização, eu estava falando no sentido dos anos 60, que é, como a Ilana falou, você conscientiza o outro, era uma militância isso, era um ativismo isso. Eu fazia isso, Heloísa. Eu saía catequizando, quase evangelizando as pessoas. Mas, de 60 para cá, não tem ponte, é muito difícil. Você está em 2022, o mundo mudou mesmo, as coisas mudaram mesmo, as linguagens mudaram mesmo, as formas de fazer política estão de cabeça para baixo, porque a entrada da internet, etc., etc., a gente não pode falar mais como falava, conscientização. E eu acho interessante que, quando a gente falou de Paulo Freire, ninguém consegue falar mal dele. Eu não falaria, porque ele, para mim, é Deus. Mas eu falo, sim, que ele conscientizava, sim, e que nele a escuta não é a coisa mais importante. Ele imagina como é que... Quer dizer, ele percebe o universo do trabalhador e alfabetiza a partir disso, mas conscientizando, sim. E ele fez isso muito bem, e até hoje a gente adapta a Paulo Freire. Mas tem que adaptar, porque hoje me parece que as vozes que estavam caladas nos anos 60, elas começam a falar. A diferença entre o George Floyd e a Angela Davis é muito grande, pós-George Floyd, né? Apareceu a questão da branquitude, por exemplo, como uma coisa que não pode deixar de ser falada.
Quer dizer, o que é branquitude? A coisa da branquitude é você perceber que você é racista. Quando é a primeira vez que eu disse que eu era racista, porque eu comecei a ler muito branquitude lá atrás, todo mundo dizia, você não é, não. Era uma coisa muito, muito agressiva eu dizer que eu era racista, mas todo mundo é racista. Essa sociedade, inclusive os negros, porque é sistêmico. Então, é uma coisa muito complicada a gente se colocar como branco. Agora já está ficando mais fácil. Mas tudo isso é a partir de uma escuta, que é a novidade metodológica. Então, eu acho que o que eu queria dizer é como é que essa conscientização deixou de ser possível e o que se faz depois. A pergunta era essa. Porque, quando eu falo letramento, eu traduzi como metodologia pedagógica, era essa pedagogia que eu fazia nos anos 60, que eu imagino que se faz nas escolas primárias, a mesma coisa. Você imagina o que seja raça e você explica para o outro, sem deixar quem sofre a experiência racial abrir a boca. Você ensina. Isso é que eu vejo a metodologia de letramentos por aí, pelas escolas e etc., sem partir de uma escuta forte, né? Então, quando eu queria saber muito o que se pode fazer de letramento, esquecendo a ideia de conscientização, esquecendo essa coisa da gente ensinar, da gente mostrar, da gente... Sabe, o que se pode fazer agora que o mundo mudou e que os negros estão com a palavra? Quase, né? Não vou dizer que estão, porque não estão, mas a gente ouve mais. Está na agenda política, pelo menos. Então, na agenda social, você vê toda empresa tem que ter negro, agora tem que ter negro na gerência. Agora, quer dizer, são coisas que aconteceram muito rapidamente nos últimos anos. Não tinha isso. A cota é recentíssima. Agora já está tendo cota para professor, que é um passo adiante fortíssimo. Quer dizer, professor, falar desse ponto de vista na cátedra é diferente de falar desse ponto de vista como ouvinte, como aluno. E, então, eu acho que as coisas estão se precipitando e eu queria saber o que a gente pode fazer para sair da ideia de conscientização, além de se considerar racista. Eu acho difícil tocar nisso. Há um embate, que é, como as vozes ainda estão negras, ainda estão muito fragilizadas em termos de serem ouvidas, já são ouvidas, bem mais, mas ainda não vamos mentir, dizer que são ouvidas, porque ainda não são totalmente. E, então, como é que a gente pode abordar isso sendo branco? Como é que se faz isso? Como é esse letramento? Como é que você pode fazer uma coisa mais 2022, mais em cima só de escuta, mais em cima só de articulações e não de afirmações? Aí que eu não sei, aí a pergunta era essa. Não sei se eu fui clara. Eu queria que a gente largasse os anos 60 de vez, inclusive o Paulo Freire, que é um gênio, não há dúvida nenhuma, mas que é desse momento, e partir para frente. Não sei como é que parte para frente, mas eu acho que vocês sabem. Fala, Elis. Eu queria dar um palpite, mas também queria ver se outras pessoas aqui presentes gostariam de falar. Acho importante que quem queira falar, agora que estamos a 20 minutos praticamente do final das 2 horas que alocamos. Passou rápido. Mas passou rápido. Agora, eu queria fazer o seguinte palpite. As candidatas que me representam são mulheres negras trans. O que eu faço? Várias delas têm plataformas, para mim, perfeitas. Isso, eu acho, eu vou dizer que minha conscientização da igualdade trans é muito recente. É quando bem mais de adulto. Então, quando eu falo dessa questão da conscientização, eu estou dando um nome ao que eu entendo como uma espécie de embate que nós temos. Quando nós percebemos que estamos nos colocando mal, estamos entendendo mal, verdade, estamos vendo coisas. Então, eu acho que isso é a dinâmica que eu queria entender a relação disso com o letramento, para quem tem todo o interesse em não entender. Então, esse é um palpite, mas eu queria
de fato, queria ouvir esse público massivo, de fato, para um evento desse. O público é muito grande. E aí estamos entre nós, estamos aqui, não estamos gravando eu acho que para publicar, né? Uma coisa, mas Não. enfim, também tem então aqui Rogério e Eneida também gostaria de falar, né? Rogério? Bem interessante, eu achei a colocação de Heloísa, né? Essa questão da conscientização, etc. Mas acho que eu queria perguntar um pouco para a Liv, esse aspecto que ela colocou de que poucas pessoas topam, né? Se colocar, digamos assim, nesse papel de quem reconhece, você usou a palavra opressor, enfim, e um pouco, não sei se tem uma certa frustração em relação a isso, né? Porque do branco, enfim, estou falando como branco, né? Se colocar nessa discussão antirracista, né? Eu sinto, na verdade, uma grande dificuldade, e como se você estivesse sempre recuando, né? Então, tenho sentido mais esse desconforto em relação a isso, né? Por outro lado, de fato, essa discussão do racismo nos últimos 15, 20 anos, essa discussão pública, mudou muito, né? E também acho que avançou muito, né? A Heloísa falou das agendas, né? Das empresas, etc., uma agenda econômica também, né? A chamada ZESG, né? Então, não sei, isso me parece, assim, positivo por um lado, assim, que energiza bastante, né? E por outro, talvez perca uma certa densidade crítica. O embate antirracista ou a discussão antirracista, eu não sei, eu tenho dúvidas, né? Em relação à palavra consciência, ou tomar consciência, eu acho que, não sei porquê, mas acho que a palavra em inglês, né, awareness, funciona, seja talvez mais, como se diz, talvez seja menos problemática, não sei porquê, né, de awareness no sentido de um estado de consciência, talvez no sentido que essa palavra aparece muito nos textos do hinduísmo, por exemplo, né, de to be aware of, tal. Então, eu não sei, talvez essa coisa de conscientizar, eu não vejo como algo problemático esse movimento de uma tomada de consciência, né? E em inglês parece que fica melhor, to be aware, né? Quando você se torna consciente de algo, né? Eu acho isso interessante, não vejo isso como... Mas eu queria perguntar para a Lívia sobre essa questão que ela colocou, né? Tão poucas pessoas dispostas a fazer esse movimento, e quando a gente ouve também, olha, o branco precisa, reconhecer seu privilégio para se livrar desse privilégio, e, bem, vejamos, estamos num desemprego estrutural, tantos brancos desempregados também, como é que você vai convencer esse sujeito, essa sujeita, do seu privilégio? A pessoa fala, mas que privilégio? Enfim, existe uma série de nuances aí, discussões que eu acho que são interessantes aí nesse campo e com grandes dificuldades, a meu ver, né? É isso. Eneida, não sei se você quer emendar ou se eu respondo. Eu vou falar, eu não quero desenvolver, não, eu só quero, porque está tendo fim, eu já falei muito, mas eu queria fazer algumas propostas, bem assim, fim de aula, coisas a pensar. Eu acho, Rogério, tanto em inglês ou português, o que está no lastro da ideia de conscientização é a racionalidade, é uma razão. Então, talvez valha a pena a gente pensar hoje nos problemas de formas de subjetivação. Como foram subjetivadas, quais são os processos de subjetivação aos quais foram submetidos, quais são as terapias de subjetivação que podem ser feitas. O letramento racial poderia operar um pouco nesse nível. Uma coisa que a Heloísa colocou, soltou nessa conversa que eu acho que é importante, eu tenho plena convicção, eu tenho o terceiro semestre sucessivo que eu trabalho com disciplinas que eu chamo de exercício de letramento racial. Uma coisa clara é que a metodologia é outra. Eu não posso dar uma aula de letramento racial.
Não. Eu posso reunir um grupo de pessoas e podemos discutir questões relativas ao racismo, as nossas posições raciais, os nossos modos de subjetivação na racialidade. Eu estou dando uma disciplina agora que o alvo dela é que cada aluno traga alguém que esteja discutindo letramento racial em sala de aula para a nossa sala. E vamos começar com eles. Então, não adianta, a gente não vai conseguir fazer um trabalho de letramento racial escolar, no sentido tradicional. Se a gente não alterar a forma, não alterar o método, não alterar a prática, a perspectiva não muda, será a mesma. Então, são coisas assim para pensar sobre o letramento racial, certo? Que eu gostaria, né? Eu acho que é isso, a troca de experiências, o ouvir. Há uma vertente de letramento racial, né, que insiste muito e que é um dado importante, né? Uma das estratégias mais conhecidas e mais praticadas em letramento racial são as narrativas autobiográficas, os relatos de experiência, ou seja, essa dimensão experiencial que é fundamental no processo de subjetivação. Então, assim, é um extraordinário exercício de letramento racial, certo? Essa troca de relatos, né? Essa troca de depoimentos. Então, eu estou aprendendo um pouco com isso, entendeu? Estou aprendendo a orquestrar mais do que a falar em sala de aula. Isso é muito interessante. Orquestrar no sentido que você tem que gerir o coro, entendeu? Para que as coisas aconteçam, né? E dessa forma é possível. Agora, uma coisa eu posso dizer a vocês, é comovedor. Para mim foi comovedor, uma experiência que eu não tinha na PUC-Rio, porque eu, na PUC-Rio, durante 10 anos, eu não lidei com pessoas que iam para o ensino. Ninguém na PUC-Rio quer ser professor, foi professor ou fez licenciatura. Né? E ninguém quer ser professor de letras também. Né? Mas é o contrário da UFRJ. Então, a ansiedade dos estudantes em relação ao letramento racial, em relação como uma aluna disse no final do semestre passado, que eu fiquei comovidíssima, né? É ler de outra forma, não é, Eneida? Quer dizer, é uma síntese, é ler de outra forma. Letramento racial é ler de outra forma. Certo? Então, há uma demanda, eles têm uma demanda porque eles estão nessa encruzilhada, né? São majoritariamente são negros, majoritariamente estão dentro de uma sala de aula e majoritariamente estão dentro daquela estrutura universitária. Então, eles têm que lidar com essas três questões, que é uma coisa de uma riqueza extraordinária. É isso. Então, eu queria responder um pouco ao que o Rogério falou. Eu acho que, como em tantas outras áreas, quando a gente olha para as coisas como coisas paradas, são extremamente chatas. Então, abrir mão do privilégio, essas cenas meio estáticas, são realmente enfadonhas, talvez, e eu queria ver se é possível colocar um pouco de dinamismo nesse processo. Não tornar isso uma sessão de autocrítica, mas lembrar de pessoas. E aí que estava também minha pergunta sobre metáforas passadas para processos parecidos. Lembrar de pessoas que trilharam um caminho nessa luta. Eu descobri, por acaso, uma pessoa que acho fantástica, é quase um personagem. É um professor de direito constitucional americano chamado Charles Black, que era branco, e ele tinha umas frases ótimas. Ele dizia que se você se posiciona contra o racismo, imediatamente você começa a conhecer pessoas ótimas. Aí ele arremata, ele diz, a mesma coisa vale para a pena de morte. Você vê que ele entrou numa dinâmica, ele se posicionou e teve consequências. E eu acho que isso é a liberdade ser uma luta constante, tem a ver com esse processo, não primeiro ser reconhecido, mas primeiro se colocar. Eu acho que isso uma coisa que não é uma coisa que acontece no social, mas a universidade faz parte desse social nesse sentido.
Enfim, eu acho que as consequências de... Eu lembro também uma outra, eu vou contar uma anedota, né? Uma vez eu fui a um show no Canecão com um amigo branco e uma amiga negra, e estávamos muito perto do palco, naquele lugar, mas eram ingressos caros, né? E a garçonete veio e deixou a bandeja cheia de copos sujos em cima da nossa mesa, enquanto servia a outra. O meu amigo levantou imediatamente e falou: não é porque tem uma mulher negra nessa mesa que você pode fazer isso. Isso, para mim, é awareness. É isso. Não me ocorreu. Só ocorreu a ele. Por quê? Porque ele estava acordado para isso. Então, essas questões, esses nomes que nós damos aos processos, aos estados, né, a questão do privilégio, a questão da aquisição das letras, né, me parece que a gente precisa sempre lembrar que as palavras congelam o processo. São nomes que nós damos a coisas que podem ser muito mais dinâmicas do que a palavra indica. Então, essa é o lance, né? Eu acho que foi minha experiência. Se Charles Black falou uma coisa que eu diria que me aconteceu também, né? Quando eu comecei a escrever Ninguém é Branco, eu fui acolhida, abraçada e tratada como amiga pelas pessoas do GLDS e outras entidades de mulheres negras. Isso, para mim, foi uma dádiva na minha vida. É incomparável. Assim, é impossível explicar como isso foi de valor para mim. Eu acho que isso é o que talvez a Eneida esteja falando quando fala de como isso mudou a forma dela trabalhar na aula. Tem uma série de consequências de atitudes tomadas, mas atitudes tomadas sabendo que a gente vai cair nas mesmas também. Por isso a liberdade é uma luta constante também. Que a gente sempre acaba agindo reflexivamente. Na hora do descuido, a tendência social é para o racismo branco. Então, e aí eu não sei se a sociedade é racista, mas não sei se o racismo negro, se ele existe, é uma coisa parecida, né? Eu acho que vem de outro lugar. Qualquer falta de vontade de nos conhecer e nos valorizar como nós brancos. Enfim, eu acho isso. Eu achei super, assim, tudo que está sendo dito é muito importante, porque uma coisa que tem me preocupado é a questão da exclusão do outro, né? Porque, na verdade, tem muitas formas de exclusão nesse momento, né, vigentes ainda. Então, eu estou orientando uma dissertação de uma aluna sobre a Mayra Santos Febres, que é uma autora de Porto Rico, e o livro dela traz inserido, porque ela fez toda uma pesquisa sobre o abuso cometido nas Américas, o abuso dos brancos contra escravos, né? E ali, a mulher escrava, e ali tem toda a bibliografia que ela consultou, que ela pesquisou em muitos arquivos, e a partir dali eu comecei a achar autobiografias também de mulheres que foram escravizadas, e eu gostei dessa questão da autobiografia, porque eu acho que a autobiografia nos coloca no outro. A autobiografia é um gênero que pode nos colocar no outro. E eu acho que tudo o que está acontecendo aqui, essa discussão tão assim, rica, ela precisaria ter continuidade para a gente poder responder essa pergunta: como fazer, de que modo a gente vai agir. E a universidade é o lugar de produzir esse conhecimento. E eu acho que o conhecimento, quanto mais for amplo, mais pessoas participarem e construírem objetos que possam nos ajudar a pensar e nos ajudar a uma prática, eu acho que precisaria, porque eu acho que a exclusão a gente está se entrando numa exclusão gravíssima, né? Que foi da escravidão gravíssima, mas tem milhões de formas. A gente está sempre vivendo formas de exclusão, até religiosa, enfim.
Então, eu não sei se vocês pensaram na gente ter uma continuidade nessa discussão, porque hoje, eu acho que muitas coisas foram levantadas aqui, que a gente não vai sair daqui com resposta, a gente precisa continuar amadurecendo essas questões, né? Essa questão desse letramento, como o professor Júlio falou, que é um letramento que ultrapassa a escola, que é uma coisa permanente, alguma coisa que da nossa atuação, do nosso ser em sociedade, enfim. Então, eu acho que tem, assim, muita coisa aqui. Eu anotei uma série de coisas aqui que eu acho que, assim, impede que a gente continue e produza conhecimento escrito, mesmo que seja parcialmente, digamos assim, é um conhecimento que a gente vai colocar, mas a gente vai se superando, dialeticamente vai passando adiante, mas seria interessante a gente produzir e com perspectivas de formação intelectual diferente, assim, para a gente poder trocar, né? Eu não sei se o que eu estou dizendo não tem sentido, mas é o que me suscitou isso aqui, essa discussão hoje, que eu fiquei todo o tempo pensando e realmente são coisas que me angustiam, que me preocupam, mas que às vezes a gente não sabe como levar adiante uma consciência, não diria consciência, mas a gente está falando em conscientização, eu também lutei, eu usei essa palavra quando a gente queria conscientizar as pessoas que havia uma ditadura, que tinha pessoas sendo jogadas no mar, tudo isso aí a gente chamava, tem que conscientizar. Mas, enfim, o que a gente pode fazer hoje, nesse mundo de hoje, e como que a gente pode produzir um conhecimento que seja continuamente superado por mais um passo adiante, né? E eu vejo, assim, essa reunião de hoje, assim, como muito produtiva, mas que ela não pode parar aqui, né? Nós temos que ver como é que a gente poderia prosseguir nesse caminho, porque eu estou numa fase da vida, mais para o final do que para o começo, para o meio, é uma coisa que vem me angustiando muito, eu tenho lido muita coisa sobre essas questões de exclusão, de não se colocar no lugar do outro, de não conseguir essa empatia com o outro e conseguir entender o que está acontecendo. E também, acho que foi colocado aqui, eu também andei lendo muita coisa sobre o imigrante, né? O imigrante sofre uma exclusão horrorosa também lá nos Estados Unidos, os chicanos, eu estou lendo um pouco aquela literatura de fronteira, de autores de família mexicana que moram lá, são totalmente discriminados, né? Andei lendo também autores cubanos, né, da diáspora cubana. Eu não sei o que dizer ainda, mas eu estou com muita sede de continuar, porque isso bate muito com as minhas questões contemporâneas, assim, atuais. Que contribuição a gente pode dar para esse mundo, para esse momento que a gente está vivendo, que é um momento tão complexo, porque houve toda essa questão da internet, das falsas verdades, de tudo circulando. É complexo isso aí, é muito complexo, mas eu acho que a gente não pode se acomodar, né? A gente não pode achar, bom, é complexo, eu vou abandonar, não. Acho que nós temos que achar formas de enfrentar isso. É só isso é mais um desabafo do que uma proposta concreta que eu acho que tem que sair do grupo. Antes de mais nada, eu quero me congratular aqui com todo esse grupo maravilhoso, desde o início, 27 pessoas aqui presentes. Acho que uma salva de palmas para todo mundo, porque, poxa, um tema desse, eu acho fantástico, gente. Eu nunca tive essa oportunidade de ter uma discussão dessa, nesse ambiente acadêmico, né, com esse grau de franqueza, com 27 pessoas. Eu acho isso aí deslumbrante, num momento crítico como esse que nós vivemos. Em segundo lugar, eu acho fantástico a gente entrar nessa discussão, sim, que foi também colocado da vez passada, a Heloísa retomou aqui, que é, de fato, entender, de certo modo, o letramento como conscientização. Só que aquela distinção, ela é fundamental. A conscientização daqueles anos 60, 70, vinha com uma díade, né, que era alienação, conscientização contra a alienação. Então, você ia conscientizar para quebrar a alienação, para desalienar.
e a gente se sentia bastante arrogante na posição de não ser o alienado e lutar contra a alienação do outro. De fato, não tinha escuta aí. Eu acho que a ideia de letramento, talvez hoje, superando esse dualismo aí da alienação e conscientização, talvez o conceito que até aproximaria o valor do letramento, tanto para negros e brancos, é a ideia da vigilância. Letramento como vigilância, porque é aquele exemplo que a Liv trouxe, né? É essa vigilância que vai fazer negros e brancos, brancos e negros estarem o tempo todo atentos para estas atitudes exclusionárias. Então, é a vigilância. Você tem que ter uma atitude de combate, de confronto, uma atitude proativa, o que significa superar determinadas fraquezas, determinadas conciliações típicas da própria imaginação branca na sociedade, que sempre tende a atenuar o ato racista como algo não tão possível de ser pesado como forte, na medida em que vê apenas em função de si mesmo, não em função do outro, né? Então, talvez a ideia de vigilância, que eu acho que ela torna-se um operador muito equilibrado para todo mundo. E a ideia que se cultiva entre a militância negra é a vigilância, não é mais a conscientização. Você tem que ter vigilante contra o racismo. E isso acho que pode ser generalizado. Talvez a gente deva procurar denominadores comuns, né? Armas comuns para que a gente comece a unificar o discurso. Em terceiro lugar, tem um outro aspecto. Eu coloquei aqui no chat o nome de uma pessoa muito importante nos Estados Unidos que iniciou esses laboratórios, uma branca de olho azul, Jane Elliott. Vocês devem conhecê-la, já ouviram falar dela. Ela ficou muito famosa por produzir laboratórios antirracistas, né, de vigilância antirracista entre brancos. E ela foi criada numa comunidade negra, aprendeu a lidar com o racismo desde cedo e a ser combativa ao racismo desde cedo, e ela se propôs, como educadora, a desenvolver um projeto e criou um projeto de consultoria que ficou nacionalmente respeitado nos Estados Unidos. Tem um vídeo dela chamado Blue Eyes, Olhos Azuis, que é muito interessante, e ela vendia esse tipo de consultoria, né? Ela fazia laboratórios para brancos aprenderem a ser vigilantes contra o racismo. E qual era a técnica, qual é a tecnologia? É esse aspecto que eu quero enfatizar. Não dá para ser antirracista somente com a empatia. Você tem que sentir efetivamente o que significa ser excluído. E ela fazia o branco de olho azul ser excluído nos laboratórios dela, para ele sentir. Então, ela dava um banho. E ela ficou respeitadíssima da comunidade negra, inclusive aquela bilionária negra. Oprah a convidou várias vezes no programa para falar, enaltecia ela. Não sei se ela está viva ainda, a Jane Elliott, mas é um trabalho incrível. Eu recomendo que vocês peguem no YouTube esse material e vejam, para a gente até tentar criar coisas assim. Esse é um elemento. Eu acho que é um tipo de chamada interessante. Eu acho que o trabalho intelectual tem um papel importante na construção dessa vigilância, mas é fundamental desenvolver essa escuta, né? Como é que você ouve uma fala de um negro e consegue estar em plena atenção, em alerta total, como nos diria o Bergson, né? Em alerta total para capturar a fala desse negro, seja o intelectual ou a empregada doméstica, como algo relevante. Tem que ter um treino cognitivo para isso, porque cognitivamente a sociedade branca é treinada a não dar relevância a essa fala. Como é que você inverte esse processo? Como é que você vai dar relevância a essa fala e construir essa escuta plena, como se você estivesse escutando um branco também? Esse me parece a barreira maior, né? Que é a barreira racial. A barreira racial não é só uma questão física, ela é uma questão também no plano do imaginário, no plano do simbólico, no plano da escuta. Não vamos pensar a barreira racial somente
na aceitação física da presença do outro. É da aceitação, né, do trabalho de incorporação do imaginário, da fala, das relevâncias que o outro é capaz de trazer, esse outro negro, para a sociedade. Então, esse, para mim, é o maior desafio, e não é com literatura, não é com a literatura que eu digo acadêmica, que a gente ultrapassa. É uma outra coisa que a gente precisa construir no Brasil. Não tem fórmula para isso, não. Eu apenas, como educador, vivi as experiências, basicamente, né, aqui da palavra, da conversa, mas eu sinto, e todos nós negros temos essa acuidade para perceber nos ambientes quando a relevância não nos é dada, apesar dos olhares estabelecidos. Há estudos que mostram que nós desenvolvemos uma espécie de acuidade não verbal para perceber isso com muito mais facilidade. Não precisa ser dito, você percebe pelo gesto, pela postura do outro, se essa relevância, se essa inclusão está assegurada ou não. E não é uma questão meramente de aceitação da presença física do outro, é muito mais do que isso. É o trabalho de incorporação dessas outras corporeidades, né? Da corporeidade da imaginação, né? Da metafísica do outro, né? Da condição do outro estar lhe dizendo algo importante. E aí a professora Ana, está falando de coisas importantíssimas aí com a sua observação com relação à sua busca, né? Essa busca da biografia, né, na construção desses afetos através da letra destes que viveram essas experiências, pode ser um aspecto interessante. Gente, eu queria dizer só uma coisa que eu fiquei muito encantada com a fala da Liv, e que depois se reproduziu em outros momentos na fala de outras pessoas, da Ana, da Ilô, quando ela disse que quando ela escreveu No Ninguém é Branco, ela disse que aí ela foi reconhecida, né, e foi acolhida, reconhecida não, ela foi acolhida pelas mulheres do Guelé 10 e de outros movimentos negros, que eu acho que isso tem a ver com uma coisa, eu acho que essa awareness, né, a Liv provocou, a meu ver, né, vou fazer uma interpretação puramente subjetiva e pessoal, mas eu tenho a impressão de que você provocou uma awareness por parte delas, que era possível, né, encontrar um universo de afetos comuns, afetos, percepções, desejos de ver as coisas não de uma forma em que as fronteiras são intransponíveis, mas em que há pontos de encontro, há pontos de comunhão, né? E eu acho que esse processo que a gente está falando, que ele é tão complicado, eu acho que ele tem um ganho imenso em matéria de alegria. A palavra é essa, de você perceber como é que você se vê através do olhar do outro também, não é? E como é que o outro te ensina o tempo inteiro e vice-versa. Né? Eu acho que quando a Eneida fala da aula que ela está dando, na verdade é porque ela está ouvindo, e ao ouvir ela aprende, e ao ouvir os outros também aprendem, porque ela também não fica em silêncio, né? E produz uma outra forma. Eu acho que quando o Júlio falava lá atrás que a gente tem que criar uma nova forma de linguagem, um novo vocabulário, que o letramento tinha a ver com essa criação de uma nova... Eu acho que é mais do que a criação de uma nova linguagem, eu acho que é a criação de novas percepções. Essa que é estar atento. Eu acho que isso não é nem exclusivo, né, em relação... Alguém aqui falou dos refugiados, dos imigrantes, que não necessariamente são negros, que têm uma história diferente da história dos negros, mas que também são párias durante muito tempo. Eles são pessoas que estão no limbo, eles podem ser, mas... E que também, para se aproximar deles, né, também é preciso um exercício desse tipo, né? Eu acho que esse nosso debate hoje, ele, para mim,
pessoalmente, eu estou sendo uma fala muito pessoal, mas eu acho que ele traz para mim um sentimento de existem caminhos, é isso, existem caminhos. Eles são, a gente não está habituados a buscá-los, talvez, né? Não estamos, até sistemicamente não estamos, porque as pessoas vivem um pouco enclausuradas. Mas eu acho que é um esforço que tem vantagens imensas para quem faz. Sabe, a gente não está fazendo alguma coisa que é torturante, não, a gente está fazendo uma coisa que nos traz prazer. Essa é a minha percepção dessa busca, sabe? Então, eu acho que é por isso que a gente temos tantas pessoas aqui interessadas nessa conversa. Porque eu acho que ninguém se sente muito bem nesse universo de exclusões, porque quando você exclui o outro, você também se exclui do outro. Você também afasta o outro de você, você cria uma barreira em que você também fica do lado de fora daquele outro universo. É o seguinte, eu estou ouvindo falar, e eu estou todo mundo falar, e eu estou nessa busca há 12 anos, sempre dando um pouco errado, o que é interessante. Quer dizer, o que me interessa mais dessa minha experiência nas quebradas é quando não dá certo. Então, eu tenho um repertório de não dar certo genial. E eu queria, mas eu estou há 12 anos, a Universidade das Quebradas tem esse projeto do outro, da inclusão, do reconhecimento, da escuta, etc. E ela é extremamente difícil. E aí, como eu vou falar da próxima vez sobre a Universidade das Quebradas, eu vou tentar trazer o assunto para isso, foco nisso, faço uma apresentação para dar sequência a esse debate, curta, digamos, de 20 minutos, e o resto do tempo a gente volta a essa discussão, que é um pouco a mesma. Eu só vou dar uma experiência de caso. É um caso para ilustrar isso aí, um caso de muita paixão e sem excelentes resultados. Tem aparentemente excelentes resultados, mas não é verdade. Não é verdade? Não, não é. Eu queria discutir isso depois, porque é muito difícil ainda para a gente essa coisa da inclusão. A gente pensa que está fazendo, mas não está. Mas eu só vou dizer mais uma coisa. Eu não sei se a palavra inclusão é uma boa palavra. Escuta, porque você não se trata de incluir. Quando você inclui, é você que está incluindo alguém. Quando você encontra e você é acolhido e você acolhe, a relação é tudo acontece, mas você não consegue uma horizontalidade. E por que você é apaixonada pelas quebradas, Heloísa Buarque? É uma tentativa eterna. Não é intelectual, não é uma questão intelectual. Não é só. Mas isso fica para a próxima vez. Tá bom. Isso. Eu ia dar essa sugestão que você fizesse o debate sobre as quebradas, ou o encontro sobre as quebradas, porque é uma sequência natural. Não, focando isso, é um case desse debate, que depois que eu falo menos do que debato. Não é melhor? Porque aí a gente retoma hoje, com um caso no meio. Eu acho legal. Muito bem. Acho legal também. Então, eu queria rapidamente, como a Ilana se dirigiu a mim, eu queria falar sobre o que eu senti nessa acolhida pelo pessoal do GLDS e de outras ativistas negras. Eu não acho que elas encontraram em mim uma humanidade comum. Eu acho que elas encontraram em mim, por fim, uma branca que dizia coisas que tinham efeito, que elas diziam, quando eu dizia que quando elas diziam não tinham o mesmo efeito. Então, eu era a porta-voz delas em alguns momentos. E isso, eu também, como era uma coisa que me apaixonava, né? O tema me apaixonava, também eu fui uma pessoa que inventava coisas que elas achavam até engraçadas, né? Mas eu fui uma pessoa útil para elas, mas não tínhamos uma relação instrumental. E eu acho que isso é a estranheza, isso causa estranheza. Porque nós, brancos, estamos sempre usando as pessoas. Nosso imaginário
investimento e uso. Então, eu fui útil para elas, mas eu não fui usada. E aí eu fiz amizade, algumas dessas amizades duram até hoje. Elas, de fato, as vozes brancas se multiplicaram, mas quando eu quando as conheci, algumas delas, assim, eu conheci quando eu era tradutora mesmo, algumas delas, mas depois, quando a gente se tornou mais amiga e quando elas, às vezes, me inseriam para falar de branquitude em eventos, aí eu diria que não foi com muito afeto, mas não foi uma espécie de igualdade, né? Não tinha uma ideia de uma humanidade comum. E aí eu queria citar Stuart Hall, que apareceu aqui várias vezes. Stuart Hall foi perguntado num debate que foi impresso no livro sobre globalização. Alguém falou para ele, mas não tem afinal 5% que a gente pode dizer isso é de todos? Isso não é a humanidade que pertence a todo mundo? E ele diz, pode até ser, mas na hora que se fala da humanidade comum, imediatamente se instala uma hierarquia. Então, eu não falo disso, não. Então, a pergunta que eu queria fazer aqui é quem são nossos aliados? De quem somos aliados? Eu acho que eu fui aliada dela. É isso. Eu fui aliada e amiga, mas eu não fui eu fui acolhida porque achavam muito importante. Elas me deram importância. Isso é uma coisa impagável quando você está estudando uma coisa. Impagável. Então, e são tantas outras coisas, né? Eu realmente acho que a minha vida teria sido outra nesse período em que eu estudava branquitude intensamente, que foi até a Elo acolher meu livro na aeroplano e eu acabar pondo esse ovo. Então, eu pus esse ovo e, de alguma maneira, eu fui andando. Mas é isso, eu queria só responder nesse sentido. Acho que a busca de uma humanidade comum com pessoas negras não é isso que você está falando. Então, isso aí eu acho que isso faz parte da ideia da discussão de inclusão. Com quem estamos falando? De que jeito estamos falando? Então, eu queria também deixar essa questão para a próxima vez, a não ser que você queira mesmo, Ilana, responder. Eu vou só concordar com você. Sim. Ok. Porque eu concordo totalmente. Totalmente. Eu acho que não é uma humanidade comum, não se trata de uma humanidade comum. Aliás, é mais interessante porque não é uma humanidade comum. É porque a gente respeita o outro na sua diferença e a gente atenta para as questões que a relação com ele nos apresenta. Ok. Só uma coisa, adorei. Sim. Maravilha. Adorei isso que a Elo falou, que não é para que não deu certo, mas Elo, não é para dar certo mesmo, não. Eu acho que não, também. É para criar relação. Sim, e conflito também. Relação está dentro é igual a conflito. Agora, achei muito curioso vocês demonizarem a palavra consciência, porque nas comunidades pôr a mão na consciência é uma coisa ainda muito... Não, é a conscientização, que é o cacuete dos anos 60. Não, eu entendi. Nem quer dizer o que conscientização quer dizer. Eu entendi. Mas a gente é um uso. Eu entendi bastante, quer dizer, não sei se bastante, mas o suficiente para me lembrar, né, o que alguns rappers fazem, talvez o que nós fazemos em algumas áreas, né, o que o Chavoso da USP faz, né, isso tudo é pondo a mão nas consciências nossas e nas dos outros. Cutucando as consciências. Então, vamos continuar, mas também agora vamos suspender até a próxima reunião. Obrigada a Júlio e a Eneida por nos trazer até aqui e a todos que estiveram presentes e que conversaram ou não. Eu queria beijo fazer uma todos. sugestão. Que a gente continuasse coordenando. Da próxima, pode?
Pode, Liv. Posso? Então, Deve. Obrigado, uma honra. Sim. Oba! Então vamos bater palmas para a Liv. Para Júlio e para a Eneida. Para Júlio e Eneida. Eneida e Júlio, não pode mais. Muito bem. É sempre Valeu, muito pessoal. difícil. Obrigadão, valeu. Voltamos daqui a um mês. Beijo, gente. Acordo inconsciente. Beijo, tchau, tchau. Ah.